E tem uma pergunta aqui da Rosana. Ela, se o luciferianismo é uma religião libertária, quais seriam nossos limites em termos de moralidade? E como é viver uma vida demoníaca? Então não é uma pergunta, são duas, né? São duas. São duas. Bom, primeira coisa, moralidade é um conceito diferente de ética, tá? Moralidade tem geralmente origem numa revelação divina, numa lei dada por um Deus, comportamental dada por um Deus. Então nós luciferianos somos amoralistas, nós não entendemos que o comportamento humano deva ser determinado por uma divindade. Porém, nós não somos antiéticos. Né? Pô, quais os limites? Olha, nossos limites é nossa ética, a ética luciferiana. O que é a ética? Vamos conceituar. Moralidade tem a ver com revelação divina, lei que desce do céu, 10 mandamentos, papapá. Nós não acreditamos nisso, nós não concordamos com isso. Tá? Nós entendemos o seguinte: o ser humano, ele se organiza para viver em sociedade baseada numa ética. Tem a ética médica, tem a ética dos advogados e tem a ética dos luciferianos. Sim. Então, o que é a ética dos luciferianos? É o conjunto de regras que rege o comportamento luciferiano. Tá? E esse conjunto de regras, ele está expresso, dentre outras coisas, né, dentre outros materiais, num documento que nós interno, né, que os pactuados têm acesso, chamado Código da Alcateia, que é um código de comportamentos de uns com os outros ali dentro, para que as pessoas se respeitem, as pessoas tenham limites e tudo mais. Se a pessoa não seguir, tá fora. Igual você quebrou a ética médica, o que acontece? Você vai pro inferno, caça seu registro, não é verdade? Engraçado, você quebra a moralidade judaico-cristã, você vai pro inferno. Pô, eu prefiro que você caçado o seu registro, né? Então, se você quebra a ética da OAB lá, você também tem o seu registro caçado de qualquer organização humana. Então, os luciferianos se organizam como um grupo de seres humanos. E eles têm a sua própria ética, que é um código de ética. Então, nossos limites são ditados pela nossa ética e não pela moralidade. Nós somos amoralistas. E guardem uma coisa: antes do cristianismo, né, os seres humanos já se organizavam e haviam limites, sabe? Então, antes da moralidade judaico-cristã dominar o mundo, os seres humanos se organizavam e viviam e respeitavam propriedade, já tinha uma organização e tinha ética, tinham regras. A ética são regras. Então, nossos limites, os limites dos luciferianos, são definidos pela ética luciferiana. E um dos documentos que expressa isso pra gente, todo pactuado, todo irmão que se candidata a fazer pacto, né, ou depois, enfim, ele vai ter acesso ao Código de Ética Luciferiano, que é o Código da Alcateia, que como os, entre aspas, lobos, né, que é simbólico isso, né, vivem entre si. Tem até um ditado que fala assim: a ética até entre ladrões. Sim. Né, porra? Senão, meu amigo. Ladrão não rouba na quebrada. Não tem ética. Ética. É moral? Não é moral. Então, nós não temos limites morais. Nós somos amoralistas. Mas nós temos limites éticos. E como é viver uma vida demoníaca? Rosana Sarmento. Abraço, Rosana. Obrigado. Viver uma vida demoníaca é você viver de acordo com a sua natureza interna. Você expressar o seu espírito incriado. Não é você dar banda em velhinha nem roubar pirulito de criança. Você vai viver uma vida de doente. Sim. De psicopata, de sociopata. Tem nada a ver com isso. Nós entendemos. Primeiro, vamos conceituar demônio. Demônio é um termo que vem da palavra daimon, de origem grega, que quer dizer espírito. Nós usamos o termo daimon ou demônio no luciferianismo no sentido grego da palavra, no sentido original da palavra, e não no sentido judaico-cristão, de que demônio é um ser perverso que adora fazer maldade e treta para lá e para cá. Então, a primeira coisa, se você entendeu que o daimon ou o demônio é o espírito e não um ser perverso, então vamos lá, como é que é viver uma vida de acordo com o seu espírito? É isso que está se falando aí. Como é que é viver uma vida de acordo com o seu espírito? Não sei, você pode viver uma vida de pacifista, você pode viver uma vida de guerreiro, você pode viver uma vida, sei lá, meu amigo, de acordo com o seu espírito. Isto é viver uma vida demoníaca, de acordo com o seu espírito incriado, de acordo com o seu daimon. Com isso a gente pode entender também que, nesse ponto, a tal da polaridade, ela existe mesmo, você acha? Existe polaridade. Porque assim, se a gente for parar pra pensar, se um lado faz o mal, ou busca também o mal, deixa o mal permite o mal, e como também às vezes permite o bem,
E a questão dos Daimons, por exemplo, eles podem fazer o mal e também eles podem trabalhar a seu favor. Então, não existe meio que uma polaridade aí. Seria tipo, eles são iguais. A questão é assim, se a gente for buscar, lógico, a cultura judaico-cristã. Sim, isso aí. Mas quando você coloca a polaridade, eu falo do ponto de vista da física, por princípio. Existe polaridade, né? Dia, noite, por aí vai, né? Por aí vai. Vida e morte. Existe uma série de polaridades aí que a gente conhece. Eu tô falando desse caso espiritual. Mas agora do caso espiritual, no sentido da polaridade, olha só, os daimons são como nós. Nós somos capazes de fazer o bem e o mal. Eles são como nós. Eles são capazes de fazer o bem e o mal. E, inclusive, segundo os próprios gregos, haviam 3 tipos de daimons. Né? Os daimons positivos, os daimons que são capazes de fazer... Positivo no sentido que só fazem coisas mais positivas. Né? Vamos chamar positivo, não vai falar bem. Não é bem o bem, eles fazem coisas positivas. Às vezes a coisa positiva podia ser interpretada como uma coisa ruim. Sim. Você leva uma criança para tomar sorvete, ela acha que é uma coisa boa. Você leva uma criança para tomar uma vacina, é uma coisa boa, mas o efeito imediato é uma coisa ruim. Então, esses daimons, esses agato-daimons, esses eudaimons, o termo mais correto é eudaimons, são os daimons positivos. Esses daimons da Goécia, por exemplo? Não, ainda não chegamos nele. Vou chegar nele daqui a pouco, não vou esquecer então. Então você tem os eudaimons, que são os daimons positivos. Tem os daimons que são capazes de fazer, são capazes de fazer tanto bem como mal. E tem os cacodaimons, que são os daimons que são realmente seres desequilibrados e desequilibrantes. Eles são negativos, tá? E é lógico, o mago, ele pode trabalhar com os 3 tipos. Ele tem que ter a capacidade de trabalhar com os 3 tipos. Tá? Na verdade, ele vai desenvolver essa capacidade no crescimento dele, no desenvolvimento dele na magia demoníaca. Agora, o que acontece? Eu sempre falo, você não deve invocar um espírito ou uma entidade, ou o que quer que seja, que você não seja capaz de lidar com aquilo, cara. Tu vai invocar um eudaimon, ele também tem uma série de condições para você lidar com ele. Você pode até chamar ele de anjo, mas não é um anjo não, tá? Ele é um daimon. Porque os anjos são demônios, são daimons, são espíritos. Olha só, entenda. O termo anjo é persa, quer dizer mensageiro. É só isso, são os daimons que são mensageiros. Lá que trabalham, porque há daimons que trabalham com o Demiurgo, com o Jeová, com Adonai. Há daimons que trabalham com ele, que são espíritos que trabalham com ele. É nesse sentido que eu estou falando a palavra daimon. E esses daimons que trabalham com o Jeová, com Adonai, com o Demiurgo, são chamados de mensageiros, porque o Demiurgo ele é muito autoritário. Então os daimons que trabalham com ele não podem ter livre-arbítrio, não podem decidir nada. Se ele dá a ordem, acabou, tem que ser feito. Então são só mensageiros, são só garotos de recado. Eu sempre falo, se virar para mim e falar assim, ó, tem um demônio aí fora, eu falo, pô, dá para negociar. Agora, se tu virar para mim e falar assim, tem um anjo aí fora, eu falo, porra, fudeu.